Mas, gente, vocês vão assistir agora a primeira aula desse curso, Arte pela Psicanálise, que eu mesmo pensei, a gente desenvolveu aqui com o pessoal do canal. Então é a nossa primeira experiência nessa arte da produção assim de um curso longo. Tem 9 aulas, então vocês vão ter contato com a primeira aula aqui, agora. E quem quiser prosseguir no curso, basta clicar aqui no link da apresentação e vai ter então acesso às 8 aulas restantes. Esse link vai estar disponível até dia 10 de dezembro. Né? Então eu pensei essa ideia, né, de apresentar a psicanálise para aqueles que querem ter um primeiro contato, aqueles que querem ter uma visão de conjunto, principalmente focando assim no Freud, no interesse de pensar a psicanálise assim como uma prática, como uma teoria, como um método, mas também com a ideia de que seria interessante a gente reunir os recursos, apelos, empregos que a psicanálise fez desde o seu início à arte. E desde as tragédias gregas, como vocês sabem, foram reempregadas, reanalisadas, né, a partir do Édipo, a partir de Antígona, mas também de outros autores. Né? Nós vamos falar do Renascimento, do Barroco, como a anamorfose, como a ilusão, como o movimento. Nós vamos passar pela descoberta da fotografia, do cinema, o impressionismo, como isso parecia impregnar a teoria das imagens na psicanálise. Vamos refazer a quantidade extensa de alusões e empregos que a psicanálise faz à literatura. Enfim, as diferentes artes, enquanto linguagens, né, comparecem aí informando a psicanálise, mas também sendo uma pedra de toque para a própria experiência do tratamento. Né? Como o tratamento psicanalítico e o nosso método pode ser pensado também como uma arte. Como dizia o Freud, não há lugar onde os psicanalistas cheguem que antes não foi encontrado pelos artistas. Vamos levar isso aí a sério, vamos pensar os casos clínicos como casos, vamos dizer assim, de um gênero literário específico, será que sim, será que não? E eu convido vocês para essa viagem, né? A arte pela psicanálise, a psicanálise pela arte, podia se chamar assim também. Nosso curso em 9 aulas, essa primeira que vocês estão assistindo aqui. Clique no link até dia 10 de dezembro e entra nessa viagem aí com a gente. Foi feito com muito carinho, foi feito com muito cuidado, demorou bastante para sair. Vocês vão notar que o Cris está mais jovem, vamos dizer assim, quando a gente fez esse curso, e espero que vocês gostem. Clica aí e vem com a gente. Bem-vindos ao nosso curso Introdução à Psicanálise pela História da Arte. Esse é um curso que visa falar do desenvolvimento, da descoberta, da aparição da psicanálise pelas mãos do Freud, dos seus primeiros escritos até as suas obras terminais, com essa novidade que, no fundo, é um experimento que estamos fazendo aqui, que é de apresentar esse percurso não como se faz usualmente, né, que é os conceitos, os casos clínicos, às vezes de forma mais próximo dos trabalhos, outras vezes de forma a usar mais os comentadores. Dei muitos anos de aulas desse tipo. Né? O que a gente está tentando aqui é o que a gente chama de um olhar heterodoxo. Né? Olhar para aquilo que você já está assim, com o olhar um pouco cansado, né? Por uma perspectiva inusitada, diferente, né? Que é a perspectiva da arte. Portanto, esse curso não é um curso sobre o que o Freud disse sobre obras de arte, o que ele entendia sobre a escultura, o que era o trabalho do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo, textos que de fato
onde de fato ele fez esse trabalho que a gente poderia chamar assim de explorações da psicanálise no campo da estética. Não, não é isso. O que alguns comentadores apontam é que o Freud era curiosamente assim pouco sensível, pouco interessado no momento que ele estava vivendo ali, no que estava acontecendo com a arte na Áustria fim de século, para falar de um livro clássico, né, do Kolchorsky, que mostra justamente isso. Como o Freud conviveu com Klimt, com Klee, com o Art Nouveau, com o expressionismo austríaco, como o Freud conviveu também com a escola de economia austríaca, com a escola do positivismo lógico, também ali emergente na Áustria dos anos 10, dos anos 20, Schlick, Wittgenstein, Carnap, depois Popper. Como Freud conviveu com a ascensão de um novo tipo de ópera, como ele conviveu com o momento em que a música decafônica começa a ser pensada, com Weber, com Stockhausen, com Schoenberg, e tudo isso assim acontecendo ao lado do Freud, junto com o Freud, sem que ele assim olhasse para o lado. Bom, a nossa ideia é trazer essa perspectiva de entender, explicar, apresentar conceitos e movimentos chaves da psicanálise a partir do seu olhar artístico, do seu olhar estético, da relação potencial, né, e jamais efetivamente pensada pelo Freud, com a arte do seu tempo, com a arte do seu momento, com a arte da sua época. Então, convido vocês para essa jornada que começa aqui e que tem como primeira aula as relações entre a histeria, esse quadro clínico que funda a psicanálise, e o conceito grego, né, de catarsis, um conceito iniciado, desenvolvido à época do século V a.C., notadamente por Aristóteles, que dizia, a gente vai ver isso aqui no curso, né, catarse, o que é? É esse afeto que se mobiliza em nós quando estamos assistindo uma peça, né, quando estamos assistindo uma representação, quando estamos assistindo um teatro. Né? Bom, a primeira forma de cura e de tratamento dos sintomas neuróticos, histéricos, foi desenvolvida pelo Freud e chamada por ele e seu companheiro auxiliar de pesquisa, Joseph Breuer, de método catártico. Nosso objetivo na aula, então, é mostrar as conexões latentes entre teatro e psicanálise. Né? Como é que isso se dava com o momento de discussão e de entendimento da dramaturgia na virada do século na Áustria, a época capital do Império Austro-Húngaro. Me lembro aqui de uma história. Vocês estão num contato inicial, alguns aqui, com a psicanálise, e acho que a arte é uma coisa que nos toca de muitas maneiras, é impossível, né, não ter uma relação com a arte, mais cultivada, menos cultivada. Mas a história que eu quero lembrar aqui é de que, enfim, na minha turma de faculdade, eu era considerado o inepto artístico. E hoje são um grande poeta, uma outra se transformou numa grande cantora. Muitos viviam essa dúvida: vou para as artes ou sigo a carreira aqui, tento a carreira como psicólogo. Vários tinham esse talento, né, para a música, para o violão. E eu não. Eu era conhecido como o cara que estava na cozinha.
E o padrinho querido do meu filho Matias, quando tinha uma festa, a gente já ia direto para a cozinha, porque não entendíamos nada de violão, nada de Caetano Veloso, nada de músicas pop naquela época. A gente era meio do rock, assim, mas nada mais do que frequentadores. Não? Bom, esse curso é para não só aqueles que têm um percurso qualificado, né, na arte, mas também aqueles que querem, como eu, assim, né, entrar, se aproximar disso a partir da sua mistura, e a gente vai ver aqui quais são as misturas com a psicanálise. Né? Bom, eu tinha essa inaptidão, vamos chamar assim, para as artes em geral, quando, ainda no primeiro ano de faculdade, em função de um desencontro amoroso, alguém me diz, vai ver esse cara. Eu nem sabia que era um psicanalista, né? E daí eu chego lá e daí eu começo a contar e é a minha primeira vez, a gente nunca esquece. E o sujeito assim, olhando, né, impassível, e eu contando, esperando reações, o sujeito ali impassível, fazia uma pergunta, o sujeito ali impassível, e comecei a achar aquilo bem estranho, né? E daí vem uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, de repente eu falo, isso aqui é um teatro, pô, por que ele não responde de igual para igual, não fala, não... podia ser mais espontâneo, né? Dizer o que ele pensa. E a partir daquele momento e durante os próximos 8 anos, o meu esporte preferido era tirar o sujeito do sério. Tirar o sujeito do sério era tirar ele daquela... Sim, fale-me mais sobre isso. E então, muito interessante, Christian, acho que... Ou seja, havia uma dimensão ali de absoluto teatro. É que, claro, eu vivia como inautenticidade, como não reciprocidade, como uma relação que depois eu vinha a aprender assim, por que isso acontece? Bom, porque a gente quer produzir um recuo simbólico. A gente não quer se colocar de igual para igual, porque justamente nesse recuo simbólico, nessa assim, ausência de parceria, a gente começa a representar involuntariamente o nosso drama inconsciente, os nossos papéis insabidos, as nossas reações que não tem que ver com a reação àquele que está ali como um espelho, tem que ver com a falta de reação em espelho. Né? O espelho, né, o imaginário, né, ele é premeditadamente suspenso no contexto disso que a gente pode dizer assim, é como um teatro. É como um teatro, só que a gente não sabe ali quem é o público, a gente não sabe direito quem é o protagonista. No começo a gente quer que o psicanalista seja o protagonista, ela devolve isso para nós, então ele é o quê? É o antagonista, ele é então o nosso parceiro, ele é o nosso auxiliar. Que peça está sendo ali representada? Né? Que roteiro inconsciente se reproduz ali sem que a gente saiba. Bom, é exatamente assim que a coisa funciona. A gente começa a descobrir, né, que a gente não é o diretor da peça, que a gente não está fazendo muito bem aquele papel, ou continua fazendo aquele papel enquanto que o público mudou, não é mais uma criança, agora é um adulto, mas continua. Ou então que a gente assim não... está confundindo, né? Está sobrepondo o ator com o papel, que é o que é mais comum. Né? Imaginar que você é a soma dos seus papéis sociais, que você é um cabide, né? Você põe uma roupa, agora profissional, agora pessoal, agora amoroso, agora... Não é uma loja de departamentos. Não existe esse tipo de divisão. Por quê? Porque sou um ator, ela representa vários papéis e muitas vezes a gente se perde nessa relação. Né? Então essa é a maneira mais simples da gente enunciar os problemas que levam alguém a procurar um psicanalista. Né? Quem é o diretor dessa peça chamada Minha Vida? Né? Quem escreveu esse roteiro maldito? Estou fazendo bem? Estou fazendo mal? Estou fazendo demasiadamente o meu papel? Qual é o meu papel mesmo?
Quais os que eu aprendi, quais que eu não consigo fazer? E que ator é esse? Né? Que dramaturgia é essa? É um ator que finge a dor que devera sente? É um ator, como diria o Diderot, né? Aquele que controla perfeitamente todos os músculos expressivos, criando um efeito calculado sobre o outro? Ou é um autor que quando chora, ele chora junto com o personagem, ele ri junto com o personagem, ele se emociona quando o personagem se emociona, ele se identifica com aquilo que ele está fazendo assim corporal e profundamente. Tá? Stanislavski, numa certa leitura, ou Grotowski? Qual tradição dramatúrgica vocês preferem? Bom, isso tem que ver com, vamos descobrir isso aí nesse teatro, vamos chamar assim, agora definir, que é o teatro da cura, o teatro do tratamento, o teatro psicanalítico. Quem foi esse sujeito chamado Sigmund Shlomo Freud? Vocês sabem que depois ele mudou o nome e simplificou para Sigmund Freud. Nascido em 6 de maio de 1856, portanto, metade do século XIX. Né? Freud é contemporâneo do Darwin, por exemplo. Freud é contemporâneo, né, no seu nascimento, de um movimento chamado romantismo alemão. Né? Goethe é um dos seus autores mais importantes. No fundo, o romantismo é uma retomada, né, de valores que teriam sido esquecidos pelo processo civilizatório moderno. Então é uma denúncia do nosso excesso de civilização, de etiqueta, de formalidade, tudo isso que nos incutiram para que a gente fizesse um bom papel social e que os românticos diziam. Isso é uma aparência que está prejudicando a gente perceber a sua essência. Né? Para os românticos se tratava de voltar a essa essência encoberta. Onde é que estaria essa essência encoberta? Lá no passado. Por isso os românticos vão ter uma afinidade espontânea e natural com, assim, onde foi que nós começamos? E para os alemães a resposta vai ser simples, nós começamos os gregos. Então, nós precisamos voltar lá nos gregos, porque nós estamos aí num momento, 1856, que está caminhando para a unificação da Alemanha. A Alemanha era um país que estava atrasado, né? E, na verdade, existia como um conjunto de fragmentos ao norte do Império Austro-Húngaro, onde nasceu o Freud, mais precisamente em Freiberg em Mähren, hoje na República Tcheca. E o Freud morre em 23 de setembro de 1939, na Inglaterra, para onde ele emigra já no seu último ano de vida com a sua filha Ana, fugindo da perseguição nazista. Tá? Bom, Freud tinha uma relação péssima com Viena. Ela dizia, os vienenses não me entendem, os vienenses são atrasados, os vienenses são caipiras, os vienenses são preconceituosos. Isso tem uma relação direta com a experiência dele enquanto pessoa, desde alguém que viu seu pai ser humilhado na rua por ser judeu, até alguém que recebeu do seu professor, com quem ele trabalhava num dos laboratórios de neurologia mais proeminentes da Europa, que estava descrevendo o funcionamento do neurônio, né, dos axônios, dendritos, e o Freud chegou a fazer pesquisas sobre o funcionamento neurológico das enguias, porque são comparáveis com o sistema neurológico do ser humano, e o Freud queria ser um pesquisador de bancada, um pesquisador que ficaria ali abrindo e pondo células no microscópio. Aí que o seu chefe, vamos dizer assim, professor, diz, Freud, você é um cara muito promissor, mas procure outra coisa para fazer. Você está noivo de Martha Bernet, mora em Hamburgo, na Alemanha, você quer se casar, tem uma má notícia. Brücker, né, é o nome desse professor. Você jamais será um pesquisador e um professor porque você é judeu.
E os judeus só podem ser professores por indicação do imperador Francisco José, e ele não está num bom momento, ele está pressionado. Surgiu aqui um prefeito de Viena que é particularmente antissemita. Eu estou te dando um conselho de amigo: larga a mão dessa história de universidade, de pesquisa, e vai ganhar o seu pão como médico, como alguém que tem pacientes, que tem uma clínica. Isso, então, apresenta o nosso personagem como alguém que chega ao manejo clínico com pacientes, com sofrimento humano, como uma espécie de desvio de caminho, de fracasso. Fracasso que foi assim confirmado por uma primeira resposta que ele teve, para esse comentário, quer dizer assim: eu vou fazer uma descoberta tão importante, tão incrível, que eles vão ter que me aceitar mesmo judeu. Eu vou descobrir um novo medicamento, um medicamento que seja uma cura para a dor, que seja um analgésico potencial. Esse medicamento, me disseram, vem lá da Bolívia. É uma folha que eles moem e fazem um pó branco chamado cocaína. Eu vou me administrar cocaína e eu vou mostrar que essa droga ela é um milagre. Ela é o milagre da natureza. Ela me faz escrever a noite inteira, eu fico lépido, eu faço todos os trabalhos que eu tenho para fazer e não fico cansado. Incrível! Bom, ele passa então a fazer observações minuciosas, publica 2 artigos científicos sobre a cocaína, e nesse momento que ela está assim quase chegando lá, e ela tem um amigo, e esse amigo está dependente de morfina, e quando você é dependente de morfina e quer sair da dependência, você sente dores horríveis, e daí você volta para a morfina. E ele então indica para o amigo uma cura maravilhosa, chamada cocaína. Resultado, algumas semanas, Fleisch von Meadow, o seu amigo, se torna dependente de morfina e cocaína e comete suicídio. Freud fica muito abalado com isso, para com aquela história, abre mão, e um outro pesquisador de um departamento ao lado, chamado Köhler, diz assim: não, mas essa ideia aí da cocaína não é tão ruim, só que o Freud está no caminho errado. Ela não é uma droga que anestesia a dor, que tira a dor, um analgésico. Ela pode ser usada como um anestésico. E então Köhler descobre o princípio necessário para a gente fazer cirurgias oculares e ganha um prêmio Nobel com isso. Se vocês forem lá em Viena, no átrio da Universität de Viena, onde meu avô estudou, vocês vão ver o busto do Köhler, que foi o inventor dessa técnica que permite, então, cirurgias oculares. Vocês podem imaginar que o Freud já não estava num bom momento, e ele acha isso muito, mas muito ruim. Tá? E ele começa, então, a precisar de pacientes. Muitos aqui que pretendem se tornar psicanalistas, eles vão experimentar esse momento em que você não tem pacientes. Você precisa dizer para as pessoas: eu sou psicanalista, vem aqui, eu estou e tal. E nesse momento que aparece esse amigo chamado Breuer, um médico já estabelecido, e eles começam a trabalhar juntos na cura e no tratamento da histeria. E esse tratamento, no começo, está baseado no hipnotismo, no rebaixamento da consciência e na sugestão pós-hipnótica. Então você vai acordar, e depois que você acordar, o sintoma não estará mais aí. Eles trabalham juntos, e o Freud percebe que ele tem que aprofundar no hipnotismo, e ele tem que se aprofundar na teoria da histeria. Então ele vai passar um tempo em Paris, na Salpêtrière, com um grande clínico, um grande psiquiatra, chamado Jean-Martin Charcot, que fazia exibições semanais, a gente vai ver isso na próxima aula, hipnotizando pacientes internados, principalmente histéricos, e produzindo artificialmente os sintomas dessa afecção. Então ele hipnotizava e dizia: agora você vai acordar e vai ficar com o braço paralisado.
E a pessoa ficava com o braço paralisado. Não consigo mexer meu braço. O que aconteceu? Olha, esse é o mesmo sintoma que a gente tem numa histeria de conversão. E eu fiz ele acontecer, tcharam, com a minha prática de hipnotismo. Ou você vai acordar e vai então perder a visão. Você vai acordar e não vai conseguir mais andar. Você vai acordar e vai sentir dor. Enfim, você conseguia produzir estados psíquicos artificialmente. Isso é um grande passo para a psicologia. Né? Por quê? Porque é um correlato que a gente precisava da experimentação médica, né? Onde você aplica aquela substância num animal, num rato, num cachorro, vê como aquilo reage, e daí então você consegue simular, né, produzir uma doença artificialmente num rato, num cachorro, aplicando, sei lá, o bacilo, o vírus ou a bactéria. Como fazer isso na psicologia? Não se sabia. O Charcot e seu grupo de pesquisa se dedica a isso. O Freud vai lá, passa um ano em Paris, hospedado no hotel, na pensão Brasil. Ele recebe um estranho caso indicado pelo seu supervisor de pesquisa, Jean-Martin Charcot, de um imperador, né, que tem um filho que está apresentando sintomas assim de enlouquecimento. E esse imperador é o Dom Pedro II, imperador do Brasil, que estava então já depois da independência, né, em Paris, precisava de alguém, e o Freud vai fazer o diagnóstico do, se não me engano, Pedro Alcântara, era esse filho do Dom Pedro, e conclui que de fato a situação não era boa. E, bom, na volta de Paris para Viena, no meio do caminho você vai passar por uma região, Freiberg, mais ou menos, Strasbourg, na fronteira da Alemanha com a França, onde vivia uma espécie de místico padre, curador de almas, que chamava-se Libaud. Tinha sido um religioso, e naquela altura ele curava pessoas. Ele tinha uma cabana na floresta, de manhã ele abria a sua casa e dizia, vem você aqui! E vinha uma senhora e ela dizia, estou com dor de estômago. Ele dizia, deixa comigo. Olha bem aqui para os meus olhos, fixa atenção, a energia vai voltar a circular, pensa que tudo vai dar certo, pensamento positivo, magnetismo animal era o que ele praticava, uma versão do hipnotismo tal qual entendia Anton Mesmer, que tinha sido um grande hipnotizador na sua época. Freud, no meio do caminho, para na floresta e vê com seus próprios olhos como alguém pode curar outra pessoa com palavras. Palavras. Falando coisas que ele, como bom cientista, dizia, isso é lorota, isso é mentira, isso é fake news, isso não funciona, mas ele tinha que reconhecer que depois daquelas palavras, às vezes de tranquilização, de consolo, a pessoa melhorava da sua dor de barriga, mas sua gravidez funcionava melhor, tanto que as pessoas afluíam a tal cabana do Libaud para receber mais palavras. Bom, o que se conclui disso? Que Freud era 3 momentos formativos. Né? Antes de tudo, um cientista, né? Que Charcot, que se dedica à clínica, ao método clínico, a pensar, né, diagnóstico, etiologia, formação de sintomas, um clínico. Mas, além de um clínico, ele, em contato com Libaud, era uma espécie assim de um Seelenarzt, como se dizia na Alemanha, médico de almas, que eram, em geral, pessoas que vinham de uma tradição religiosa, como Libaud. Né? E, em terceiro lugar, ele tinha para si a ideia de que era possível, desejável, construir uma técnica, ou seja, algo que pudesse ser repetido. E essa técnica era chamada, então, de hipnotismo, e ele tenta se aprimorar no hipnotismo, traduz trabalhos sobre hipnotismo, né, do Bernstein, e assim nasce o Freud curador de almas, vamos chamar assim.
Tá? Agora, o que a gente tem em comum, né, na técnica do hipnotismo, na cura pela sugestão, Libot, e nos demonstrações científicas do Dr. Charcot? Todas as três cenas são cenas que dependem intensamente do teatro, da maneira como se coloca a relação entre o curador e o paciente, entre o médico e o paciente. Foi isso que o Freud intuiu dessas três experiências formativas, né? Que a relação, a forma como a gente cria e se coloca nessa relação, ela tem efeitos transformadores para as pessoas. Por isso, a gente pode dizer, a essência e primeira definição possível da psicanálise é palavra em relação. É uma cura pela palavra em relação. Ou seja, se essa palavra fosse dita por outra, talvez não funcionasse. Se essa palavra fosse dita em outro momento, talvez não funcionasse. Se essa palavra fosse dita num outro mise-en-scène, né, numa outra montagem teatral, dramatúrgica, num outro encontro de corpo presente, talvez não funcionasse. Tá? Isso nos leva, então, a uma conexão que não é metafórica. Não é assim, a psicanálise é como um teatro. É mais do que isso. A psicanálise é um teatro. É um teatro, mas aí se coloca essa pergunta. Em que sentido? Em que sentido a gente pode dizer que a psicanálise é um teatro que cura? Próximo movimento vai nos levar de volta a uma ponta que ficou caída nessa história. Se prestarem atenção, vão pensar o seguinte: e a pobre Martha Bernays? Lembra que ele ia casar com ela? Ela estava em Hamburgo e sem dinheiro ela não podia casar? O que aconteceu com este pedaço da história? Bom, ele volta de Paris, começa a ganhar mais dinheiro pela ajuda do amigo Breuer e vai periodicamente a Hamburgo e acaba se casando com Martha. Nessas visitas, Freud conhece um professor que era tio da Martha, chamado Paul Bernays. Paul Bernays era um sujeito que, erudito, estudava uma coisa muito específica que era literatura alemã do século XIX. Como vocês lembram, a gente falou agora há pouco, Freud nasce em meio ao romantismo. Bom, o romantismo nos ligava ao que o que somos hoje, autenticamente, nos remete à nossa origem. E a nossa origem está nos gregos. Então, Paul Bernays estudava o teatro grego e a noção de catarse. Foi de lá que ele introduziu essa palavra ao Freud, dizendo: você está dizendo que tem a cura pela palavra? Eu acho que isso aí não é uma novidade exata, né? Isso já acontecia lá no passado, lá na Grécia Antiga, e eles chamavam isso de catarse. O Freud aceita a recomendação, lê o texto do Paul Bernays e diz: eu vou chamar isso que a gente faz de cura catártica. Tá? Ou seja, eu vou refazer, eu vou convocar os poderes, né, da tragédia, mas aí num sentido específico, histórico e datado, que é a tragédia grega, né, de Sófocles, de Eurípides e de tantos outros. Aliás, um fenômeno que foi bastante transitório, né, entre a época assim, dos mitos orais e a época da cidade-estado plenamente estabelecida, surge durante alguns séculos essa forma de representação, essa forma de teatro que é a tragédia. Né? Se vocês forem a Kos, se vocês forem a Atenas, se vocês forem a Epidauro, por exemplo, na Grécia, vocês vão encontrar ainda imensas instalações semelhantes a uma arquibancada, né, uma semi-arquibancada de futebol, um estádio onde até hoje, se vocês quiserem, cabem, sei lá, 15 mil, 20 mil pessoas, e onde se representavam as tragédias. E muitos desses anfiteatros estavam posicionados dentro de hospitais. Ou seja, um hospital grego típico, você entra, tem as estátuas, né, da Esculápio, da deusa Ige, da saúde,
daí você passa pelos banhos, daí você passa pelas covas onde tem o lugar para o sonho, né? Você tem foto disso, a gente pode mostrar para vocês, né? Você punha a pessoa para dormir, ela sonhava, quando ela sonhava, ela dizia algo sobre o seu sonho, e o médico interpretava esse sonho e dizia, então agora nós vamos curar, a gente já sabe do que você está sofrendo. Se você continua nessa estrutura, você vai passar então do lado ou das piscinas, e lá no alto, em geral os hospitais ficavam assim numa colina, você vai encontrar um anfiteatro. Ou seja, um lugar onde o final da cura, né, passava por uma representação, né, pela possibilidade de ou assistir ou executar uma representação. Ou seja, de se tornar protagonista, que diz a palavra proto-agon, né? Próton, de onde vem o início, o começo, agon, conflito. Né? Agon, as forças contingentes em oposição dentro daquele personagem. Fica então assim, mais óbvia a relação que Freud está propondo. Mas isso não explica como a catarse cura. Para o Aristóteles, a catarse cura porque ela produz uma abreação assim dos afetos, dois afetos, medo e piedade. Então, quando eu vejo ali representado naquele enredo os meus temores, os temores da polis, esses temores ganham forma, eles ganham palavra, eles ganham representação nas pessoas, eles mimetizam os conflitos que estamos todos vivendo. E quando isso acontece, vem esse efeito de asteses, né, de corpo, de sensação, que transforma as pessoas. Que faz com que o medo seja atravessado e a gente deixa o medo ali, e a piedade, né, e coragem sejam atravessados e elas ficam ali. E se então executa o ideal grego, né, da tragédia, que vem de tragos, quer dizer bode, né, que é a expulsão dos males da cidade. Então, a primeira teoria da catarsis é de que ela é uma purgação. Né? O mal veio de fora, ela se instalou aqui, e durante a representação a gente põe o mal para fora. Né? Esse é um conceito de cura, esse é um conceito de doença. Né? O Freud vai se aproximar disso, mas a gente pode dizer, né, há toda uma redefinição possível da psicanálise em função do entendimento que a gente pode mobilizar sobre o que significa a catarse. Uma autora contemporânea, chamada Martha Nussbaum, né, vai dizer o seguinte, olha, a catarse não era expulsão do mal. Isso, talvez, num determinado momento. A catarse era um momento em que surgia um clarão de esclarecimento, em que eu via uma situação. Eu tinha, a tradução corrente no inglês é um insight. Eu via uma situação, eu tinha uma gestalt da situação. E ela insiste que, então, a catarse era um conceito não médico, nem ético-moral, mas um conceito ligado à educação, ligado à nossa capacidade de aprender. Né? A gente aprende quando a gente cria essas figuras. Né? Essas figuras que estão aí latentes, né? Antes desse momento da catarse. Há uma terceira interpretação possível de um autor que, aliás, critica a Martha Nussbaum, aliás, apoiado pela psicanálise, que vai dizer o seguinte, não era uma coisa propriamente de educação e também não era uma coisa de purgação. Né? A verdadeira catarse ela implicava uma espécie assim, de desconstrução do problema. Né? De assim, olha, vou mostrar para você do que o problema foi feito. E quando esse problema, seja ele ético-político, moral ou médico, ou seja, independe da qualidade específica do problema, quando a gente o percebe na sua gênese, do que ele é feito, ele se dissolve. Por isso a gente poderia falar, então, numa catarse desintegrativa, numa catarse que desfaz a unidade
não é? Dramatúrgica, na qual a gente está fixado. Então, quem o Freud lia? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sempre para todo autor, para toda ideia, para todo acontecimento cultural, né? Quer dizer, de onde ele veio? De onde ele veio é o que ele lia, de onde ele formou os seus problemas. Né? Então, além do já mencionado Paul Bernays, o Theodor Lipps, um grande teórico dos afetos, né? O Friedrich Vischer, que era o quê? Um grande teórico da estética. Né? Ele estava interessado justamente nesse efeito de como os objetos, como certas percepções incidem psiquicamente nas pessoas, transformando, né, nossos afetos e nossos pensamentos. Robert Vischer, o filho do Friedrich Vischer, foi o inventor do conceito de empatia, Einfühlung, né? Justamente porque certas imagens que produzem uma identificação e que, de repente, eu me vejo ali dentro do quadro. Eu me vejo ali dentro da peça. Ou seja, a empatia é um conceito anterior, né, ou inicial para a gente falar em toda e qualquer forma de psicoterapia a partir dessa estrutura que é o teatro. Né? Ela estudava o teatro, estudava também artes plásticas, né? Mas de como, sob certas circunstâncias, nem sempre, nós somos assim, capturados, nós somos levados, transportados da posição de auditório, de espectadores, para a de protagonista. Ou seja, na novela, eu estou vivendo aquilo é comigo, não é só uma representação. Quando que isso acontece e por que isso acontece? Isso leva, então, o Freud a se interessar pelo contexto maior das tragédias gregas. Tá? Como ele vai dizer no seu texto de 1900, A Interpretação dos Sonhos, né? Se Édipo Rei sabe comover os homens modernos com não menor intensidade que os gregos contemporâneos de Sófocles, a única explicação é que o efeito da tragédia grega não reside na oposição entre o destino e a vontade dos homens. Olha aí, né? Pergunta: por que será que hoje eu assisto uma representação da peça de Édipo, Édipo Rei, e isso me comove? Olha lá, o movimento, né? Isso faz com que eu me mova junto. A questão que eu estou apontando para vocês, né? Como as imagens se relacionam com o movimento. Né? Isso não se deve, diz ele, à oposição entre o destino, ou seja, de que a lei dos deuses, e a vontade dos homens, ou seja, a sua potência de criar a sua própria lei, de fazer o seu próprio destino, de escolher o seu próprio futuro. Que a gente poderia dizer assim, é porque esse é um dilema que sempre ficou igual e, portanto, é universal, e por isso que a gente gosta de uma coisa tão antiga e que parece tão atual quanto a representação dessa peça que é o Édipo. Mas, continua ele, mas assim, na particularidade no material em que esta oposição é mostrada, ou seja, algo que tem que ver com a forma como esse material é mostrado. Teatro, que se diz, né, etimologicamente, quer dizer o lugar de onde se vê. O teatro tem que ver com mostrar, não com representar, aludir, pensar, admirar, tem que ver com mostrar. E isso significa o quê? Uma certa presencialidade dos corpos. Há de haver em nossa interioridade, continua o Freud, uma voz predisposta a reconhecer o império fatal do destino de Édipo. Eu chamo a atenção de vocês aqui para essa interioridade que não existia para os gregos, né? Onde existe uma voz, né? De onde vem essa voz, do que ela é feita, predisposta a reconhecer o império fatal do destino de Édipo. Ou seja, quando estamos passivamente, né, simplesmente na posição receptiva, em que o emissor da mensagem manda uma mensagem que chega no outro, que vai decodificá-la, ou seja, naquilo que seria nosso lugar passivo, o que emerge? Uma voz. Ou seja, em vez de silêncio, em vez de algo que se imprime na nossa alma, que é uma tela em branco, a nossa voz. A nossa voz é a resposta para o teatro. Né?
Não é por outro motivo que Freud dizia, quando estamos escutando nossos pacientes, nós temos que escutar em dois tempos, em duas épocas. Nesta, que é a situação dada, imediata, de um psicanalista com seu paciente, um médico com seu paciente, uma situação social dada, específica, histórica, e nós temos que escutar a André Schauplatz. Schau é olhar, Platz é lugar. Significa a outra cena. É a outra cena enquanto categoria dramatúrgica, enquanto categoria inerente ao teatro. Quando a gente tem uma cena, como é que a gente lê aquela cena? Porque a gente presume as outras cenas que estão em ausência. Tecnicamente, né, para o teatro grego, a gente tinha que ter necessariamente 3 atos, né, e que se passam assim a partir do presente, porque cada ato constitui cenas que são ressignificadas pelas outras cenas. Então ele está dizendo, Freud, quando escutamos nossos pacientes, nós temos que lidar com esta cena, mas o que nós estamos querendo escutar é esta voz, né, que emerge, que vem da outra cena. A gente pode dizer, essa voz é do paciente? É, mas é também do analista. Mas é também aquilo que é causado, evocado, aquilo que chama a atenção, aquilo que nos captura no teatro que o analisante está fazendo. Muito frequentemente a gente vê essa desqualificação absurda, dizer assim, essa pessoa está fazendo um teatro para chamar a atenção, então por isso que ela tentou um suicídio, por isso que ela fez uma anorexia, por isso que ela está chorando tanto, por isso que ela está causando. Então você diz, ela só está querendo chamar a atenção. Alô, alô, marciano! Chamar a atenção significa justamente, é um teatro que você está dizendo, está mal feito, estou vendo que é um teatro. Mas não imagine você que os outros estão fazendo algo diferente de um teatro. Que os outros e nós outros não estamos também engajados nessa atividade de encenar o nosso teatro particular, o teatro histérico, essa é uma expressão do Charcot, para os outros. Temos aqui, então, uma definição preliminar do que é uma neurose. Uma definição preliminar do que é que a gente cura. A gente cura as pessoas do seu teatro particular. Ou seja, aquela pessoa, ela tem o seu roteiro, ela tem o seu teatro, ela tem o seu público, daí aparece um, ela encena aquilo que ela sabe. Daí aparece 2, ela encena aquilo que ela sabe. Daí aparece 3, ela encena aquilo que ela sabe. Ou seja, ela não responde ao espectador. Ela está, assim, num teatro solitário e involuntário, mais importante. Ela não percebe isso. Por isso ela se relaciona com o marido como se relaciona com o pai, se relaciona com a filha como se relacionava com a mãe, se relaciona com o patrão como se relacionava com o professor, e, enfim, sua vida passa a ser governada por um conjunto estranho, né, que a pessoa começa a interpretar e dizer assim, isso parece um destino, isso parece uma repetição criada pelos deuses, porque toda vez na minha vida acontece X. É o seu teatro involuntário, é a sua neurose. O que você sabe sobre o público da sua neurose? Nada, esqueci. O que você sabe sobre como você tem que fazer essa personagem? Não sei. O que você sabe sobre você enquanto ator? Também não sei. E o que você sabe sobre o roteiro da peça? Só que ela se repete. Bom, esse é o neurótico na sua relação de alienação em relação ao palco no qual a sua vida se desenvolve. Vocês vão dizer, não, mas isso é narcisismo. O narcisismo, outra categoria freudiana, encampa, promove, confirma o que a gente está chamando de paradigma teatral da psicanálise. Narciso é também alguém que está preso num papel que não consegue reconhecer Eco, a sua ninfa que está apaixonada por ele. Por quê? Porque ela não consegue sair daquela imagem que é ele mesmo se vendo no seu lindo papel, na sua linda imagem. Mas então,
E só depois disso tudo a gente pode dizer. É por causa disso que Freud vai ter um interesse tão marcante pelo enredo edipiano. Porque quando muitos falam em complexo de Édipo, elas estão pensando no enredo. Estão esquecendo que a linguagem primária disso é a linguagem teatral, que é muito mais do que uma história. A história, isso é literatura, isso é um livro, isso é um texto que você lê. Né? O original era um teatro, era uma representação em carne viva. Né? E o que se passa? Né? Então, muito resumidamente, Édipo nasce em Corinto, recebe uma notícia de que ele pode se indispor com os pais. Para salvar os pais, ele foge de Corinto, encontra-se com um desconhecido numa encruzilhada de 3 caminhos, e ele diz, eu vou passar, e o desconhecido diz, não, mas eu que vou passar, e ela mata esse desconhecido, que ela não sabe, mas é o próprio pai dele, Laio, que quando ele nasceu, porque tinha a maldição de que o filho iria matar o pai, manda matar o filho. O escravo Citerão, em vez de matar o filho, leva e deixa Édipo aos cuidados do rei e da rainha de Corinto. Portanto, ao fugir do seu destino que Édipo encontra o seu destino. E isso é tipicamente neurótico, né? Tudo menos isso. É isso que você vai repetir na sua vida. Não. Eu sei muito bem que meus pais fizeram coisas atrozes comigo que eu não vou repetir. Mas é exatamente ao fazer o contrário simétrico que você se obriga a repetir seus pais. Ou seja, nós somos infernizados por medo do destino, fuga do destino e repetição do destino. Então, Édipo mata Laio e se aproxima de Tebas, e nas cercanias de Tebas encontra a Esfinx, né, uma mistura de leão com mulher, com águia, e a Esfinx pergunta que ser é esse que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3 patas. E Édipo, esse é um momento sensível da tragédia, ele não diz eu, ele não diz o ser humano, ele não diz todos nós. Ele aponta para si. Vejam, aí tem um gesto, e a essência da interpretação psicanalítica é essa, né? É um gesto, claro que você pode fazer um gesto com palavras, mas é um gesto que cria uma mensagem indeterminada. A Esfinx não sabe o que fazer, mas ela acha que o Édipo acertou quem é esse ser. Esse ser é o ser humano, que nasce quando o bebê engatinha, tem 4 patas, depois tem 2 patas quando se torna o adulto, e depois envelhece e anda com 3 patas. Mas veja, a resposta de Édipo é uma resposta que é ao mesmo tempo um enigma. O que ele está dizendo com esse dedo que aponta para si? O ser humano é esse ser que está andando por cima da terra e não por baixo, né? Ou sou eu Édipo, porque Édipos em grego quer dizer tornozelos inchados. Ou seja, sou eu filho e descendente de Lábdaco, de Laio, que tem um sistemático problema de corpo e que rasteja por cima da terra, né? Tenho pés inchados, meu pai é Laio, né? Que quer dizer gago, né? Daí lalação. E meu avô é Lábdaco, que quer dizer manco. Ou seja, nós estamos andando por cima da terra, mas será que nós viemos de cima da terra ou de baixo da terra? Bom, esse é um grande enigma, né? Que Édipo responde com outro enigma, que é o seu gesto de apontar para si. Bom, uma vez decifrado o enigma, ele se torna como prêmio rei de Tebas, e se casa com Jocasta, que ele não sabe, mas é a sua esposa, tem 4 filhos, Polinice, Eteocles, Ifigênia e Antígona, e tudo parece, então, terminar num final feliz. Não. A peste se abate sobre Tebas. E ninguém sabe qual é a causa. Olha lá, o mal, né? O Cácon, o desgoverno,
se abate sobre Tebas e ele, então, no seu supremo saber, no seu excesso de saber, diz, não, eu vou achar o criminoso e vou punir o criminoso. E eu tenho que saber quem é o criminoso. Criminoso significa o quê nesse contexto? Quem é que fez uma coisa errada que os deuses estão nos mandando a peste? Né? Quem cometeu isso, que é a palavra que dá assim, a essência da tragédia grega. Né? A tragédia grega sempre se desenrola em torno de uma híbris. Ou seja, um ato, muitas vezes insabido, em que um ser humano se comporta como um deus. Um ser humano age fora do seu metron, fora do seu tamanho, fora daquilo que lhe é próprio. Ou seja, para os gregos já está aí a ideia de o quê? De superar-se, de sair de si. Bom, Édipo, então, desenvolve uma investigação. Tiresias, o adivinho cego, diz, cuidado, calma, porque é capaz de você não aguentar a verdade. E o Édipo diz, não, mas eu quero toda a verdade. E o Tiresias diz, você já sabe qual é a verdade, mas você realmente quer toda ela? Que é exatamente a atitude do neurótico valentão, que chega na análise e diz, eu quero saber tudo sobre mim. E você diz, então fale livremente. Põe aí os seus papéis, os seus protagonistas, antagonistas, represente, me diga tudo. E o que começa a acontecer é que o sujeito vai falando e ele vai se esquivando, ele vai se perdendo, ele vai fugindo da verdade. No fundo, medo e piedade. Lembra? Os dois afetos que determinam a patê, né? Que causa, a patê quer dizer o afeto comum, o afeto coletivo, né? Que determinam a catarse. Édipo, então, não obedece ou não segue o conselho do velho Tiresias, e o Tiresias diz, tem uma pessoa que pode resolver esse impasse. É o escravo Citerão, lembra dele? Que Laio mandou matar o seu filho e o escravo ficou com pena e deixou ele em Corinto. Chamam o escravo Citerão e o escravo diz, escuta, eu não matei a criança Édipo, eu deixei ela em outro lugar, e aí o Édipo percebe que o criminoso, né, que a gente já sabe quando o sujeito pisa, né, no consultório, quem é o culpado? Você. Né? Não é o mundo, não é a sua ex-mulher, não é o seu marido, não é a firma, não é os seus professores, não é papi e mami, é você. I'm sorry, but... desde que a gente mude um pouco essa palavra, né? Não é só uma questão de culpa, né? Porque a culpa é justamente essa paixão do próprio Édipo, vamos dizer assim, mas de responsabilidade, né? No fundo, Édipo é uma tragédia sobre a reapossamento do desejo, mas por outro lado, é uma tragédia daquela que tem excesso de sede de verdade e de justiça. Né? Então, Édipo, nesse momento, se cega. Olha lá, teatro, lugar de onde se vê. Como termina? Édipo pega o alfinete da sua mãe e esposa Jocasta, e se faz cego. Jocasta se enforca no leito nupcial, e ele, rumo a leste, toma o caminho do deserto, amparado por suas duas filhas, dizendo, me finai, melhor não ter existido, melhor não ter sido alguém. Ou seja, uma declaração própria, né, de alguém que se encontrou com uma verdade superior ao que eu poderia suportar. Está, então, aqui dado a relação entre a psicanálise e o teatro grego, e a gente vai dizer assim, não, mas é a tragédia, mas lá do século V... Não. Né? É a tragédia enquanto forma. Então, é a tragédia do século V a.C., mas é a tragédia do século XVI, com Hamlet, com Corneille, com Racine. É a tragédia contemporânea, com Paul Claudel. É a tragédia em todas as reencenações e formatos que a gente pode imaginar. Né? Mas a tragédia sempre é Édipo, esse é um roteiro meio curto, peraí, vai dizer Lacan, né?
E você está se concentrando numa parte da história, que é Édipo Rei. Sófocles escreveu uma trilogia, né? Ou seja, depois disso, ele vai sair de Tebas, morrer nas cercanias de uma cidade chamada Colona, que é o Édipo em Colono, segunda parte da trilogia, e, finalmente, o que acontece com seus filhos, que se chama Antígona, que é a briga entre Polinice e Eteocles, que se matam, e o que faz Antígona, a irmã delas, filha de Édipo, as voltas com enterrar ou não seu irmão. Então, vejam só, o espectro da tragédia do teatro não deve ser reduzido ao espectro de Édipo. Narciso, o mito de Narciso, é uma outra tragédia, né? Talvez examinada e formalizada por Ovídio, por um outro autor. No fundo, a escuta psicanalítica ela vai e deve se adequar a qual é a tragédia que a gente tem aqui em jogo, nesse momento, nesse espaço-tempo sociocultural. Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos puxar esse fio que apareceu hoje da relação do sujeito com a imagem, de como certas imagens causam movimentos e como determinadas imagens em movimento produzem uma espécie de interpretação que orienta a nossa vida e que orienta o nosso desejo. Nós vamos falar sobre a fotografia e sobre o nascimento contemporâneo entre psicanálise e cinema. Para aqueles que querem aprofundar a relação da psicanálise com o teatro, eu recomendo um texto que está no nosso arquivo do próprio Freud, chamado, e mal traduzido, Personagens Psicopáticos no Teatro, onde ele explica a sua teoria da identificação com os atores, com os protagonistas, onde ele faz uma leitura mesmo, a partir da psicanálise, sobre o teatro, né? Acho que vocês perceberam que a nossa rota aqui é o inverso, né? É a tradição estética, são as questões da arte, interpretando o nascimento da psicanálise. Então pense aí, medite sobre sua tragédia peculiar, particular, medite como é que você está transformando ela em drama, medite sobre se ela tem de fato uma epopeia por trás de si, medite se não está transformando assim um conto de 5 páginas numa romance dostoiévskiano de 400 páginas, né? Tudo isso é essencial para a gente entender o tamanho e a textura da neurose nossa de cada um, né? Como dizia Freud, siniqueo superos aqueronta movebo. Se não consigo mover os deuses do céu, vou me dirigir para os domínios inferiores, para baixo da terra, onde moram as Sphinx, onde mora a Piton, onde mora o infra-humano. Tá? Então está aí o nosso dito secular, do querido falando nisso, né? A origem primeiramente revelada do que quer dizer aqueronta movebo, tá? E como esse dito é um dito trágico. No fundo, você quer ser um super, mas melhor olhar para baixo, perceber de onde você veio, que a vida fica mais interessante e mais trágica.